Olá, que excelente momento para iniciarmos mais um mergulho profundo. Hoje a gente vai entrar num tema assim bem intenso. Com certeza, é daquelas análises que deixam a gente pensando por dias. Total. Pensa só, imagina ser o arquiteto da sua própria prisão e no final ainda aplaudir de pé enquanto trancam a porta por fora. É assustador, né? Mas foi basicamente o que aconteceu. Pois é, na Europa ali dos anos 1920, 30, as democracias que pareciam sólidas, elas não foram simplesmente assassinadas por uma força alienígena ou externa. Ela é tipo cometer uma espécie de suicídio institucional. É um processo fascinante e, honestamente, muito perturbador. Porque o colapso, ele não acontece da noite para o dia, sabe? Uhum, Existe toda uma engenharia por trás, uma série de pequenas concessões que vão pavimentando o caminho para a tragédia. exato. E para guiar a investigação de hoje, a gente tem em mãos uma fonte incrivelmente rica, que é uma série de slides muito detalhados, intitulados Sombras da História, a anatomia do nazifascismo. Um material excelente. Sim, foi elaborado pelo professor Jotinha. E a nossa grande missão nesse mergulho é compreender, a partir da didática dele, como que nações inteiras sucumbiram ao medo, sabe? Como entregaram o poder absoluto de uma forma quase que voluntária. É isso mesmo. A gente quer entender os mecanismos. Tipo, como que o tecido social se rompe a ponto de aceitar o inaceitável? Só que antes da gente dar o primeiro passo nessa história toda, é imperativo a gente fazer uma pausa aqui. Sim, um aviso bem importante. Exatamente. O material do professor Jotinha, ele toca em conceitos políticos extremos, né? Citando ali historicamente regimes autoritários tanto de direita quanto de esquerda. Uhum, Então a gente precisa deixar absolutamente claro para quem está nos ouvindo que esta análise mantém uma neutralidade total. total. A gente não está aqui para julgar. Perfeito, não estamos tomando partido, não tem nenhum endosso a pontos de vista ideológicos de um lado ou de outro. O nosso papel aqui é relatar e analisar, de forma estritamente imparcial, os fatos históricos e a estrutura didática que o autor apresenta. Isso. Nosso foco é puramente na mecânica da coisa. Feito esse aviso indispensável, vamos ao cenário. Porque, para entender a doença, a gente precisa olhar para o sistema imunológico do paciente antes da infecção, né? E o autor chama esse período de o caldeirão europeu. O famoso caldeirão, que é o que marca ali o fim da democracia liberal na Europa pós Primeira Guerra Mundial. Aham. E o material, ele isola três fatores que funcionam como, digamos, comorbidades. Certo. E qual é o primeiro? O primeiro deles é um abalo econômico, assim, de proporções catastróficas. Não é uma simples recessão que a gente vê hoje em dia. É, foi bem pior. Muito pior. É um continente que teve a infraestrutura e a juventude dizimadas pela Primeira Guerra e, quando estava tentando respirar de novo, foi atingido pelo tsunami da Grande Depressão de 1929. Caramba! A fome, ela não era manchete de jornal, sabe? Era o cotidiano nas ruas de Berlim, Roma, Viena. A inflação era tão absurda que o dinheiro perdia valor no trajeto entre, tipo, receber o salário e chegar na padaria. Nossa, isso é bizarro. Isso destrói a imunidade das instituições rapidinho. E quando o corpo social adoece desse jeito, a base da pirâmide entra em desespero total. Total. E o desespero da base apavora o topo. E é aí que entra o segundo fator vital que o material aponta, né? O tal do pânico burguês. Exato. O medo avassalador que as elites tinham de perder tudo. E a gente precisa contextualizar o peso desse medo na época. Uhum. A Revolução Russa de 1917 estava bem fresca na memória, né? Exatamente. Era um evento muito recente. E essas elites europeias, elas viram os equivalentes delas lá na Rússia perderem propriedades, o status e, bom, muitas vezes a própria vida. Pois é. Então esse pânico burguês era uma urgência muito desesperada para impedir o avanço de ideais socialistas, sabe? E de levantes de trabalhadores que estavam ganhando força justamente por causa daquela miséria generalizada que a gente acabou de falar. Entendi. E ainda tem um terceiro fator aí nessa mistura. Sim, o ressentimento, ou o revanchismo, principalmente ali nas nações derrotadas na Primeira Guerra. Ah, claro, o Tratado de Versalhes e tudo mais. Isso, tinha uma humilhação nacional latejante,
uma ferida super aberta por causa desses tratados de paz punitivos, né? Que impuseram reparações financeiras que eram simplesmente impagáveis. Olhando para esse cenário, para mim é como se a Europa fosse uma panela de pressão, com a válvula totalmente entupida, sabe? E a pobreza e o medo eram o fogo alto ali embaixo. Uma analogia perfeita. Mas peraí, deixa eu entender esse pânico burguês por um segundo, porque eu fiquei encafifada. A gente tá falando de elites, né? Industriais, intelectuais, nobres, tipo políticos super experientes. Gente poderosa. Sim. Como é que pessoas tão articuladas olham para milícias extremistas marchando nas ruas, quebrando vitrine e pensam, ah, sim, parece um grupo perfeitamente razoável que nós podemos usar e controlar depois? Qual era o tamanho dessa cegueira? A cegueira nascia da pura arrogância. Sério? Sim, a crença absoluta de que o extremismo que estava surgindo podia ser domado. As elites, elas viam a truculência não como um projeto de Estado, mas como uma ferramenta provisória, sabe? Tipo um cão de guarda bem agressivo para espantar a ameaça da esquerda. Nossa, um cão de guarda que não tem coleira. Exato. O cálculo político deles era: vamos deixar eles fazerem o trabalho sujo de restaurar a ordem na rua, e quando a poeira baixar, o poder econômico tradicional volta a mandar em tudo. Gente, que ilusão. Muita ilusão. O problema desse cálculo é que eles subestimaram completamente a natureza do monstro que estavam alimentando. O remédio agressivo que eles toparam tomar era, na verdade, uma doença autoimune que destruiria o corpo inteiro. E com esse sistema imunológico colapsado, surge um novo projeto de poder, né? Baseado num controle absoluto e super cirúrgico. Isso mesmo. O material do professor Jotinha estrutura esse estado absoluto em 5 pilastras. E eu não quero só jogar essas palavras aqui no ar. A gente precisa entender como isso operava na prática. Com certeza. A primeira pilastra é o totalitarismo. E aí me vem uma dúvida. Como que se vigia a vida de todo mundo numa época em que não existia smartphone, não tinha algoritmo nem câmera de segurança na rua? A tecnologia de vigilância era humana. Como assim? O totalitarismo ele se baseava em pulverizar a desconfiança na sociedade. Era tipo o líder de quarteirão do partido que anotava quem recebia visita tarde da noite. Nossa, o próprio vizinho. Isso. Era a criança doutrinada na escola que voltava para casa e denunciava os próprios pais porque eles fizeram uma piada contra o governo no meio do jantar. Que loucura! O totalitarismo funde a esfera pública e a privada. Não existe refúgio nem dentro da sua própria casa, sabe? E a segunda pilastra? É a centralização, que garante que não haja para onde correr. O poder absoluto fica concentrado num líder e num partido único. O judiciário e o legislativo viram só carimbadores das vontades desse líder. Basicamente acabam os pesos e contrapesos. Ninguém vigia o vigia, né? E pior do que isso, a gente entra na terceira pilastra, que é o ultranacionalismo. Isso torna qualquer crítico uma traição à pátria. A nação é colocada acima de qualquer indivíduo. Se os interesses do Estado exigem o sacrifício da pessoa, a individualidade não vale absolutamente nada. O que já nos leva direto para a quarta pilastra. Exato, o militarismo. A sociedade inteira é organizada como se fosse um grande quartel. É instaurado um culto à disciplina bélica, à guerra e ao expansionismo territorial para recuperar a tal glória perdida. E eu imagino que, para manter tudo isso em pé, precisa da quinta pilastra. Sem dúvida, que é o cerceamento. É a supressão violenta de qualquer oposição, o fim total da imprensa livre e a eliminação física dos dissidentes. Olha, aqui a análise fica ainda mais intrigante para mim. Porque logo depois de definir essas 5 pilastras, o autor desenha o que ele chama de espectro totalitário europeu. Esse mapa é genial. Sim. Ele mapeia os principais regimes da época. De um lado, aponta para a esquerda e cita o modelo lá da União Soviética. E do outro lado, aponta para a direita e lista os modelos da Itália, da Alemanha, de Portugal e da Espanha. E a observação que o material faz sobre esse espectro é, assim, um divisor de águas mesmo. Ele destaca que, por mais que eles estivessem em polos opostos do espectro político e fossem inimigos mortais no campo das ideias, Que se odiavam. se odiavam profundamente. Mas esses extremos usaram as mesmíssimas ferramentas de controle estatal. Aquela engenharia para sufocar as liberdades, aquelas 5 pilastras que a gente acabou de detalhar, elas eram compartilhadas. Caramba!
Essa simetria metodológica é o que realmente me impressiona. É muito louco, né? É quase como se inimigos que prometiam destruir um ao outro tivessem, sei lá, comprado o mesmo manual de instruções na hora de dominar a população. É a mesma tecnologia de poder. Mas, assim, a teoria sempre esbarra na realidade. Ter uma cartilha de dominação total não impede que do nada milhares de pessoas cruzem os braços, entrem em greve e parem o país no dia seguinte. Uhum. Como é que eles evitaram uma rebelião em massa contra essa perda tão repentina de liberdade? Bom, para entender isso, a gente precisa olhar para a Itália. Porque a Itália serviu como um grande laboratório prático para essa engrenagem toda. Certo. O pioneirismo italiano não dependeu só da força bruta da polícia secreta batendo nas pessoas. O segredo deles para evitar a rebelião foi uma reestruturação muito profunda e burocrática da sociedade, através de um conceito chamado corporativismo. Corporativismo. Olha, isso soa tão inofensivo, até administrativo, sabe? Pois é, Mas na prática ali do chão de fábrica dos anos 20, o que isso significava para um trabalhador comum? significava a perda absoluta da própria voz. No Estado fascista italiano, que instituiu o Partido Único, o corporativismo foi a ferramenta para decretar o fim da luta de classes. Como assim o fim? Eles proibiram? Eles engoliram. Os sindicatos, que até então eram independentes, que podiam organizar greves para pressionar por melhoria, eles foram absorvidos pelo Estado. O governo passou a controlar os sindicatos e se colocou como o único mediador que era permitido entre os patrões e os empregados. Ah, entendi. Então, na prática, o Estado funcionava como o Departamento de Recursos Humanos Supremo da nação inteira. Perfeito, é exatamente isso. Se alguém quisesse debater direitos ou, sei lá, pedir aumento de salário, não podia mais fazer uma assembleia livre. O Estado é quem ditava a regra do jogo. O Estado era o dono do jogo. E, obviamente, essas regras sempre favoreciam os interesses de expansão militar do próprio regime, né? Eles substituíram a representação política pela subordinação profissional. Resumiu perfeitamente. E para consolidar esse cenário, vinha supressão política total. A oposição era ilegalizada e a presa ou para o exílio. Não sobrou 1 milímetro de espaço para contestação. Sim. O material do professor Jotinha traz uma citação histórica do regime italiano que resume o peso psicológico dessa mecânica de uma forma brilhante. Essa citação, ela me deu até arrepios quando eu li. É aquela que diz: tudo no Estado, nada contra o Estado e nada fora do Estado. Pensa no significado prático disso para o indivíduo. Esse nada fora do Estado é a consumação da asfixia total. Não sobra ar. Não sobra ar. Não tem vida comunitária, clube social, associação de bairro, núcleo familiar, que não deva estar subordinada aos interesses do líder e do partido. É a aplicação cirúrgica da primeira pilastra que a gente viu, o totalitarismo. Eles transformam a sociedade civil num bloco rígido. E enquanto a Itália transformava os sindicatos nessa máquina burocrática de controle absoluto, a Alemanha desenhava uma escalada de poder que era fundamentalmente diferente, né? Muito diferente. Menos focada no controle de classes ali, num primeiro momento, e estruturada intensamente na sistematização do ódio e num delírio racial. Exato. A linha do tempo alemã que o autor apresenta é muito pedagógica porque ela mostra uma curva de aprendizado muito perversa do partido. Vamos passar por ela. A fundação acontece em 1919, certo? Isso, bem naquele caos pós-guerra. Mas o primeiro grande salto mesmo só vai acontecer em 1923, num evento que ficou conhecido como o Putsch de Munique. Ah, sim. Foi uma tentativa bem clássica de golpe de Estado pela Força Armada, sabe? Marchar com as milícias para tomar o poder na marra. E que fracassou redondamente. Completamente. A polícia tirou, o levante foi esmagado e a liderança acabou na cadeia. O que me traz uma grande dúvida aqui. Qual? Como que uma república democrática condena alguém por tentar um golpe armado e menos de 10 anos depois permite que esse mesmíssimo grupo chegue ao poder máximo? Como é que a gente passa de 23 para a vitória eleitoral lá em 1932 e 33? Porque a justiça daquela jovem república era, muitas vezes, bem simpática a figuras de extrema-direita. Eles consideravam esses caras como patriotas, sabe? Então, aplicaram sentenças que foram surpreendentemente leves. Sério?
Que absurdo. Mas o ponto de inflexão de verdade acontece dentro daquela cela de prisão. O que rolou lá? A liderança percebeu que tentar derrubar o sistema dando tiro contra as forças do Estado não ia funcionar. Então a estratégia mudou. Eles abandonaram a via armada e decidiram focar inteiramente na política eleitoral, usando justamente toda aquela frustração econômica a favor deles. Nossa, é a velha estratégia do cavalo de Troia, só que modernizada. Total. Bater com arietes nos muros da fortaleza democrática falhou, não deu certo. Então eles construíram uma embalagem aceitável, entraram pelas portas da frente, participando de eleições e usando as garantias de liberdade que a democracia oferecia para eles. Exatamente isso. E uma vez lá dentro, implodiram tudo por dentro. Uma analogia maravilhosa. O sistema foi usado para destruir o próprio sistema. E o que tinha dentro desse cavalo de Troia não era mistério para ninguém, viu? Tava tudo escrito. Sim. Durante o tempo na prisão, o projeto inteiro foi detalhado e publicado num livro tristemente famoso, que é o Mein Kampf, ou Minha Luta. E aqui a gente entra no núcleo duro ideológico dessa escalada, que é o antissemitismo estrutural. O ódio como combustível. O ódio a minorias e especificamente a população judaica. Isso não era só um preconceito colateral. Foi elevado à condição de política central do Estado. O que obriga a gente a perguntar, assim, como um plano tão sombrio, declarado ali em praça pública, num livro, conseguiu atrair apoio de massas ou, pelo menos, o silêncio de milhões de pessoas comuns. Isso foi feito através do que o autor classifica como execução material. Primeiro, teve uma doutrinação massiva da juventude, já garantindo a próxima geração. Certo. Mas o verdadeiro anestésico social, o que acalmou as pessoas, foi a recuperação econômica. O novo regime rompeu deliberadamente os limites do Tratado de Versalhes. Eles simplesmente ignoraram. Ignoraram. Começaram um programa gigante de rearmamento e construção de infraestrutura militar. Com isso, o governo absorveu o desemprego quase que imediatamente. Ah, entendi. E essa recuperação, os empregos voltando, as obras, tudo isso serviu como uma cortina de fumaça muito espessa. As pessoas tinham comida na mesa de novo e muita gente decidiu ignorar o fato de que a engrenagem do ódio estava operando em capacidade máxima ali nos bastidores. Gente, é um pacto faustiano clássico. A pessoa entrega a moralidade e entrega os próprios vizinhos em troca de pão e de ordem. É triste, mas é a realidade. Isso leva a gente para um ponto-chave do material do professor Jotinha, que é o diagnóstico comparativo. Colocar a engrenagem da Itália e a da Alemanha lado a lado para a gente ver. Esse slide é muito bom. Sim, os inícios são muito similares. Eles se formam ali em 1919, tem o uso da força na Marcha sobre Roma em 22, contra a ascensão eleitoral na Alemanha em 32 e 33. Ambos têm a centralização máxima em um líder. Porém, a grande diferença na didática do autor está no foco ideológico e negociável de cada um, né? Sem dúvida nenhuma. Na Itália, o foco era o controle do trabalho, o corporativismo e a submissão de todas as forças produtivas para forjar o Estado absoluto. Tá. Já na Alemanha, o motor, a obsessão primária deles era o antissemitismo, a busca pela pureza e supremacia racial, visando aquele expansionismo predatório do Terceiro Reich. As justificativas para tudo, os discursos que eles davam nas sacadas, eram fundamentalmente distintos. Então, no frigir dos ovos, essa diferença de foco fazia com que eles se enxergassem como movimentos totalmente independentes ou que realmente importava era a arquitetura totalitária que ambos estavam construindo. A genialidade da análise do professor é justamente demonstrar que, no final das contas, a infraestrutura do poder era o laço inquebrável entre eles. A ferramenta em si. Exato. O delírio racial alemão e a aberração estatal italiana eram fachadas diferentes de prédios que foram construídos com os mesmíssimos tijolos, sabe? A censura, a polícia secreta. O militarismo, a aniquilação do debate público. A mecânica da opressão, ela tem uma afinidade muito pragmática. Os opressores, eles se reconhecem pelo método que usam, não só pelo discurso. O totalitarismo, ele se define muito mais pelo que ele suprime do que pela história que ele conta para ele mesmo. Faz todo sentido. Bom, a gente chega então no momento de decantar essa análise toda.
olhando para o caldeirão europeu, para a ascensão tática, para essa submissão burguesa, qual é a grande tese, sabe? A lição definitiva que essa fonte nos apresenta. O legado de tudo isso. Sim, tem uma frase no trecho final sobre o legado do colapso que eu acho que precisa ser dissecada. Ela diz o seguinte: o nazifascismo não foi um acidente histórico. Foi uma tecnologia política projetada para explorar o trauma social. Isso é o cerne da questão. Tratar todo esse colapso da Europa como uma loucura coletiva é uma saída muito fácil, né? É reconfortante para a gente achar que todo mundo simplesmente enlouqueceu temporariamente por causa da crise de 29. A gente lava as mãos. Exato. Mas a definição de tecnologia política arranca esse conforto da gente. Completamente, porque chamar de tecnologia implica que tem um método. É um código que foi programado, foi testado e foi escalado. Se é uma tecnologia, tem começo, meio e fim. Significa encontrar um ressentimento profundo na sociedade, eleger um bode expiatório bem fácil para levar a culpa, oferecer a ordem absoluta através da força e ir desmontando os freios aos poucos. E pensar nisso como um algoritmo é aterrorizante. Muito. Porque a tecnologia ela pode ser copiada, atualizada e aplicada de novo se as condições do sistema estiverem favoráveis para isso. E é exatamente essa reprodutibilidade que o autor destaca nas conclusões. O material elenca os sintomas desse legado, né? E o primeiro deles é a aceitação da falsa cura. A famosa pílula mágica. Diante de crises complexas, que são estruturais, que são globais, surgem líderes oferecendo soluções incrivelmente simples e dolorosamente reais. É que a mente humana, ali no meio do caos e do medo, ela anseia por certezas que sejam simples de entender. E o extremismo fornece isso numa bandeja para a sociedade. E para implementar essa falsa cura, precisa daquilo que a fonte descreve como a aliança fatal. E aí a gente volta lá para o nosso caldeirão europeu do início do papo. Exatamente. A aliança fatal é a grande tragédia das elites tradicionais. A democracia ruiu porque quem deveria defender ela preferiu a suposta segurança da ordem autoritária do que o risco do debate livre. Trocaram a liberdade pela segurança patrimonial. Sim, trocaram princípios por promessas de que os patrimônios iam ficar a salvo. E, como num pacto trágico mesmo, eles acabaram engolidos e aniquilados pela máquina implacável que eles mesmos ajudaram a financiar. A conveniência de curto prazo virou uma catástrofe de longo prazo. O que resulta no último componente do legado, o fim da liberdade. A promessa de restaurar a força de um povo cobrou um pedágio incalculável em vidas, em dignidade, no maior cerceamento já visto. Reunindo as peças, a mensagem dos slides é um alerta contínuo. Entender como esses regimes instrumentalizam o trauma, subindo por vias legais, é o nosso sistema de defesa imunológica. A democracia raramente morre por um tiro de fora. Ela sofre falência múltipla de órgãos, enquanto o povo aplaude achando que achou remédio milagroso. Fica muito nítido que o preço das soluções fáceis é sempre estratosférico. Nós vimos que as ferramentas de controle podem ser usadas por qualquer espectro político. A embalagem muda, mas o método para sufocar quem discorda é um padrão repetitivo. É a sedução da ordem sobre a escolha. Um padrão que exige muita atenção crítica de quem vive em democracia hoje. O que encaminha a gente para um pensamento final, algo para levar além. Se a história provou que forças políticas antagônicas usaram as exatas mesmas chaves para trancar sociedades no passado, como é que no presente, diante dos nossos traumas, a gente pode treinar nossa audição para identificar o eco dessa falsa cura antes que o primeiro pilar da liberdade seja demolido? Uma reflexão fortíssima para encerrar. Fica aí a provocação para o nosso raciocínio. Um excelente dia, tarde ou noite para quem acompanhou este mergulho profundo conosco. Até a próxima!